Nosso primeiro intervalo nesta quarta-feira, terceiro dia útil da semana, 28 de fevereiro do ano 2024. Como fizemos a promessa, teríamos com João Massango, nosso convidado, nesta quarta-feira, quem desde já o saúde. Muito boa tarde, João Massango. Bem-vindo ao programa Boca Antramone. É habitual ver João Massango no Gumut de Debate todas as segundas-feiras, mas hoje convidamos aqui no programa Boca Antramone porque, afinal, para além de falar de assuntos que têm a ver com a política, João Massango também lida-se com o dia-a-dia da sociedade. Mais uma vez, muito boa tarde. Boa tarde, meu amigo José Ricardo. Quero estender esta saudação a todos os telespectadores da Congo e, em especial, este programa Boca Trombana. Muito obrigado. Exato. João Massango, qual é a avaliação que faz sobre, desde o dia 7 de fevereiro, o dia da tomada de posse, até esta parte, embora os edis, muitos deles, fizeram a promessa de que em 100 dias, quase 3 meses, poderiam trazer, ou seja, solucionar alguns problemas que preocupam os munícipes tanto da cidade de Matola, assim como de Maputo. Qual é a avaliação que faz, do modo geral, dos novos edis que ocuparam recentemente as pastas dos municípios? Olha, Ricardo, é difícil fazer qualquer tipo de avaliação agora, olhando aquilo que é a dinâmica dos municípios e também a realidade dos habitantes que são os munícipes, exatamente nesses municípios que aqui acaba de me referir. Eu entendo que neste preciso momento, independentemente de cada um ter aparecido publicamente a dizer que pronto, passados 100 dias iriam mostrar qualquer tipo de mudança, mas eu percebo que neste preciso momento aqui os municípios estão na fase de adaptação. Se nós olharmos Matola, até lá o novo idil, vem de governador para o idil do município da Matola. Se nós olharmos Matola Rio, é a nova autarquia, não é que surgiu posto administrativo para o município, de indivíduos que muitas das vezes até nem conhecia a realidade real do posto, tornou-se no município. Se olharmos, por exemplo, para a cidade de Maputo, nós estamos a ver aquele que foi membro da Assembleia Municipal, embora por muito tempo também jogava o papel do secretário ao nível da cidade de Maputo, mas se nós olharmos Xaxai, é um novo idil, praticamente exceptuando apenas o município de Quelimane, que é o mesmo idil. Olhar de forma geral aquilo que seria os frutos nos primeiros 100 dias, estou a falar de 7 de fevereiro para hoje, 28, e em termos de resultados nós ainda não ouvimos nada. Se vocês vão a Matola, no município onde eu vivo, nós vamos encontrar que aqueles velhos problemas continuam lá, não é? E se nós entrarmos na cidade de Maputo, vamos encontrar que os velhos problemas continuam aqui na cidade de Maputo. Eu agora, quando vinha o programa, quando a gente chega na junta, na Estrada Nacional número 1, na N1, para quem vira para a Avenida Gago Coutinho, ou para os aeroportos, quando forem 17 horas, vocês já perceberam porque que há muito movimento? Porque de frente está ali a Administração Nacional das Estradas, Joane. Por que há muito movimento? Por que há muito congestionamento ali? Estamos a falar de estradas sob gestão do município, mas ao mesmo tempo estamos a falar de uma estrada que está à frente
da Administração Nacional de Estrada, tem lá uma cratera, Exato, exato. tem lá uma cova grande que está a provocar congestionamento ao longo da N1 e ao longo da Avenida Gato Coutinho. Este não é problema apenas na cidade de Maputo, é o problema que acontece no município da Matola, para quem sai da Socimole para Matola Gar, e depois nós encontramos o desvio para quem vai a Kobe. Estamos a encontrar problemas seríssimos. Esse problema não é só de Matola, cidade de Maputo, estamos a falar da Matola Rio, do novo município. Exato. Por que quando são 15 horas no município da Matola Rio, para quem desvia para Mozale, nós encontramos lá graves problemas por causa de covas. Exato. Este é o mesmo problema que acontece na cidade de Xaixai, é o mesmo problema que nós deparamos na cidade de Quelimane, é o mesmo problema que nós assistimos na cidade de Pemba. Por quê? Porque nós temos este velho problema, não é? O velho problema de covas que nunca tiveram a intervenção nos anteriores edis e entraram para os novos edis, e eles, quando entram, têm outras prioridades. Quer dizer, me parece que a questão da via não faz parte das prioridades dos dois municípios. Eu vi na semana passada, aqui na cidade de Maputo, o edil ir visitar o aterro sanitário de Hulene, ou o mais popular conhecido, a lixeira de Hulene. E eu senti vergonha do presidente da autarquia do Maputo, o senhor Razak Manique, porque me pareceu o indivíduo sem nenhuma solução para uma lixeira que está ali há mais de 50 anos. E é do conhecimento do edil. Antes mesmo E de é do ser conhecimento, edil, foi de facto a bandeira dele durante o período da campanha eleitoral, até a altura em que ele ganha as eleições do modo como ganhou, quando ele ganha a autarquia, não ganhar as eleições, quando ele ganha as autarquias, não é do modo como ganhou, não as eleições, e nós de facto encontramos os problemas que tem. Numa situação em que a grande discussão no nosso país fala-se do lixo para luxo, de lixo para luxo, nós estaríamos aqui a discutir com indivíduos que devem olhar, por exemplo, a lixeira de Hulene como um empreendimento que deveria, na nossa ótica, na nossa análise, até que está ali nas imagens, na produção de alguma coisa. Hoje, nas políticas ambientais, falamos da reciclagem, falamos da reutilização, falamos de vários fatores na qual, através dos resíduos sólidos, poderia-se fazer, de facto, alguma coisa. Eu tive a ocasião de estar em Bonn, na Alemanha, onde assisti a um projeto impecável, não é? De lixo, de uma zona idêntica à do Hulene, mas com tratamento. Estamos a falar da questão da reciclagem. O produto final do mesmo lixo são tijolos. Exato. O produto final do lixo é uma mini hidroelétrica que foi criada exatamente no sítio. O produto final é reciclar alguns resíduos. Estamos a falar da garrafa, estamos a falar do plástico, estamos a falar do ferro, estamos a falar de outros tipos de resíduos. Em Moçambique, porque nós não temos o critério nem política de seleção dos resíduos sólidos, vamos encontrar lá o lixo orgânico, vamos encontrar lá o lixo biológico, vamos encontrar lá, incluindo lixo de origem. Atenção, vocês que estão a assistir, de origem, eu até fico com raiva, mas eu preciso de transmitir.
Estamos a falar lixo de origem radioativa. Sabe o que é isso? Estamos a falar de lixo hospitalar. Exato. Lixo de origem radioativa. Então significa que todo o material hospital é descrito como material radioativo pelo alto teor da contaminação. Exato. Sabe que o nosso país, estes munícipes, esses ediles, não têm na mente. Quando nós colocamos a nossa visão sobre a questão dos resíduos sólidos em Moçambique, não é? Os resultados são exatamente estes. O Leno hoje tornou-se um espólio de rentabilidade para algumas famílias, Exato. que isso é muito bom. O espólio da rentabilidade Alguns deles dizem que construíram as suas casas, tiveram família, estão naquele local há mais de 20 anos. É uma vida. Sim, é uma vida. Mas nós tínhamos que olhar, eu falo de fracassos, sobretudo quando nós olhamos todos os aterros sanitários, quer no meu município, na Matola, naquela zona de Massantene, quer aqui no município da Matola, quer em Quelimane. Não existe nenhuma solução, quer em Nampula. Por bem pouco tempo esses municípios tiveram lotado de lixo por ausência de solução do que nós possamos fazer com o lixo. Mas qual é a solução para a lixeira de Ulene? Esta situação de encerramento para um outro lugar pode ser uma das saídas? Eu entendo as coisas de outra natureza, porque é preciso a gente olharmos, por exemplo, o período em que foi instalado a lixeira em Ulene. Exato. Estamos a falar de uma lixeira que tem mais ou menos 70 anos de vida. Na altura que foi instalada a lixeira, nem tínhamos a independência em Moçambique. Exato. Não tínhamos a densidade populacional. Estamos a falar de 1980. Em 1980, Moçambique tinha 10 milhões de habitantes. O censo de 1980, 10 milhões de habitantes. O censo de 2017, Moçambique passou a ter 28 milhões 999, quase 30. Com o censo piloto, no intervalo de 2017 para agora, estamos mais ou menos a rondar com cerca de 32 a 33 milhões. Significa que o boom não da população cresceu. Significa que quando a população cresce, é preciso nós mudarmos a estratégia da forma como é que nós lidamos com certos fenômenos. Estamos a falar, por exemplo, do lixo nas cidades. Uma lixeira da dimensão de Ulene, se fôssemos pela experiência das promessas e mentiras que nós assistimos em Ulene, hoje naquela zona houve um estudo e provaram que está ali os hidrocarbonetos. Estamos a falar do petróleo. Porque com o tempo há uma transformação, não é? Há uma transformação da própria camada do lixo e que vai produzindo, digamos, o chamado combustível fóssil, de origem fóssil. Estamos a falar exatamente do petróleo. Mas a lixeira de Ulene, na minha ótica, nós deveríamos, se fôssemos, se os que dirigem os municípios buscassem alternativas da rentabilidade. Sinceramente falando, quando eu estava em Bona, na Alemanha, qualquer tipo de resíduo, aí não havia esse critério da seleção, por exemplo, do plástico, todo iam na mesma máquina, mas o resultado final era o bloco de construção. Então, significa que, se nós também adotássemos a estratégia daquilo que os outros fizeram na Europa, na Alemanha, estamos a falar da Elizabeth Queen, em 1936, em Londres, na Inglaterra, que havia grandes problemas do lixo. Deixa-me só terminar essa parte. Que havia grandes problemas do lixo, e disse a quem estava a dirigir a idilidade nessa altura que a melhor forma de nós terminarmos com o lixo é vocês comprar o lixo aos munícipes.
A estratégia colou. Hoje a cidade está limpíssima. Vamos supor uma pessoa que chega às 17 horas, não tem nada para comer em casa, não tem nada, mas tem 2 sacos de lixo ali. Diz para minha filha, vamos lá carregar o lixo, vamos vender ao município. O município vai comprar, é da responsabilidade do município comprar o lixo. Então significa que a cidade, nós estamos numa situação bastante caricata, que não há nenhuma solução. Todos que passam vão mentir sobre o Hulene, mas existem várias estratégias de transformação desse lugar num sítio que possa gerar muito mais emprego e o próprio lixo possa gerar rendimento. O rendimento não somente para aqueles que estão ali como catadores de lixo, mas o rendimento também para o próprio município, para o próprio estado, para a própria idilidade, porque dali nós teríamos uma mini hidroelétrica, teríamos ali um setor de reciclagem, onde faz reciclagem dos resíduos sólidos, e também teríamos ali um outro centro de tratamento dos resíduos. Estamos a falar da reciclagem, estamos a falar da reutilização, estamos a falar do plástico, do vidro, etc. Então, tudo isto aqui deve ser trazido exatamente com indivíduos que têm uma determinada visão para vermos este problema de Hulene combatido e resolvido de uma vez por todas. Falou aqui de estratégias que viu num outro país. Acha que a idilidade tem conhecimento dessas estratégias? Tem. Só não quer aplicar? Não, não quer aplicar. Por quê? Não há nenhuma política, não há nenhum bem de fora que nós não possamos implementar. Sabe por quê? Porque nós temos conhecimento que esses indivíduos, durante o exercício do mandato, têm aquela coisa que nós chamamos de gemelagem com os outros municípios, não é? Eu me lembro quando estava em Bona, num dos COPs, estavam lá representantes do município do Maputo, estavam lá representando o município da Matola. Então, significa que esta experiência é uma experiência que deve ser feita, mas eu sei, Moçambique é um país que reina a corrupção está em alta. Tudo aquilo que pode beneficiar o povo, há quem olha o assunto para a sua barriga, para o seu interesse pessoal. Nunca em nenhum momento teremos este Estado a andar, o nosso município a andar de forma clara e evidente, com benefício ao munícipe. Quando alguém entra com barriga vazia e quer sair lá com barriga cheia. Exato. Tem esta barriga aqui pobre, que não provém de atos ilícitos, com orgulho do conhecimento que eu tenho para este país. Chega lá, vai aumentar mais? Não, quando eu chegar lá, a minha barriga, pelo contrário, vai diminuir. Estará preocupado em resolver a preocupação em responder aquilo que são, de facto... Aquele que está preocupado fica abatido. Logicamente. Mas eu estou muito preocupado com a situação do lixo na cidade de Maputo. Porque nós tínhamos que fazer, de facto, alguma coisa. Outra questão sobre esta lixeira. Acha que o município não está a fazer proveito da lixeira de Hulene? Não está. Não há nenhum proveito. Quer dizer, o trabalho que está a ser feito pelos catadores poderia ser feito A única coisa que o município tem feito, mas com muita deficiência, é exatamente esse sistema da recolha dos resíduos sólidos. Exato. Em algumas ocasiões, mas nós assistimos aqui durante o período de novembro, dezembro, como é que a cidade do Maputo... Quem se beneficia desses resíduos sólidos? Se calhar os que beneficiam são os catadores, porque eles vão tirando alguns resíduos recicláveis. Exato. E eles vendem. Mas aquela venda para alimentar a casa, apenas para a panela. Exato. Porque se nós tivéssemos algumas instituições que fazem, digamos, o processo da gestão, e depois tem esse termo, gestão de resíduos sólidos. Eu costumo ouvir de muita gente a falar da gestão dos resíduos sólidos. Sabe o que é gestão de resíduos sólidos? A gestão dos resíduos sólidos não é tirar o lixo de um sítio para outro. A gestão dos resíduos sólidos é transformar o lixo em algo que possa gerar a rentabilidade.
gestão, Gestão. que é a recolha, a reutilização e a reciclagem. É por essa razão nós, os ambientalistas, usamos a política dos 3 R's, que é recolha, reutilizar e reciclar. Não é? Então, eu tenho ouvido muito isso, quando alguém fala, eu até paro, eu digo, coitado da pessoa, porque fala da gestão, porque pensam que nós estamos a gerir o melhor. Não, não é isso. A gestão partiria de um pressuposto. Em Rulene, nós termos lá os serviços municipais ou privados, não é? Que vão fazendo exatamente o critério da seleção dos resíduos sólidos. Amanhã vão em Rulene, eu estava a ver as imagens aqui. Se puder, a Regi poderia colocar a imagem da lixeira. Vocês iam ver ali em Rulene como é que estão a ver. Ali na lixeira, temos ali o plástico, é visível. Temos ali o ferro, é visível. Temos ali o vidro, é visível. Temos outros tipos de detritos ou resíduos sólidos que nós estamos, de facto, ali a reparar. Em países onde faz a melhor, atenção, gestão dos resíduos sólidos, esta lixeira do Rulene seria de facto um antro primeiro do emprego para muitos moçambicanos, primeiro licenciar o que o município de Maputo, Matola, nem Quilimane, nem quem tem, licenciar todos os catadores do lixo. É possível. É uma experiência que eu vivi no Brasil. É possível licenciar esses indivíduos, porque esses indivíduos desempenham um papel bastante importante na recolha de todos os detritos sólidos, não é? Que eles vão levar exatamente para o sítio. A segunda coisa é que Moçambique não tem a tal indústria de reciclagem. Nós não temos. Desde que perdemos a vidreira aqui, qual é a indústria que faz a reciclagem de vidro? O que eu sei é que tudo é juntado e a África do Sul vem carregar. É reciclado na África do Sul. É plástico, tudo é feito, aparece um expert, leva para a África do Sul para a reciclagem. É ferro, também nós não temos uma fundição. Essas não é? empresas no passado... Moçambique teve isso. Nós reciclávamos o vidro. O nosso vidro não saía. O pneu também era reciclado? Tudo. O pneu faz parte do plástico. Exato, não é? Faz parte do plástico. É por essa razão, quando você chega em países que têm exatamente estas coisas ligado à política de gestão dos resíduos sólidos, você vai perceber que estão lá latas de lixo com cores, que a cor vermelha é cor para isto, a cor cinzenta é para isto, a amarela é exatamente para isto. Então, eu quero apelar, porque eu fico preocupado, se o presidente Razak Manhique estiver de facto a acompanhar, vamos implementar as políticas de gestão dos resíduos sólidos. A política de gestão dos resíduos sólidos corresponde em mim em fazendo gestão, não é usando a recolha, a reutilização dos detritos sólidos ou resíduos sólidos e também a reciclagem. Os municípios têm que ter uma outra particularidade, porque nós pagamos o lixo através da energia na fatura. Os municípios devem comprar lixo aos munícipes. Esta é uma das propostas que eu gostava de deixar. Comprarem lixo. Maputo, Matola, Xai-Xai, Quilimane, vamos ter saudades do lixo. Compram o lixo vocês dos municípios, porque nós pagamos as nossas taxas e nós não temos o retorno. O retorno da energia que nós somos cortados. Então, são exatamente... Aí, eu ouvi o Edil... Isso não acabaria com a situação do município ter que contratar empresas para retirar lixo? As empresas que o município tem, para o seu conhecimento, são empresas fantasmas. São empresas que pertencem a um determinado grupo de pessoas amigas. São empresas que, em termos da funcionabilidade no sistema de gestão
da recolha e da reciclagem dos resíduos sólidos, elas não fazem. Sabe, quando cria-se a Mosale, aos 5 anos de 2000 e tal, não é? Que foi criado ali na Matola, Rio, o tal aterro sanitário de Mavoco. Sabe o que quer dizer aterro sanitário? Aterro sanitário é o sítio onde se incinera os resíduos sólidos. Onde é que nós incineramos os resíduos sólidos? Porque os resíduos sólidos é aquilo que são incineráveis. Exato. Aquilo que nós podemos incinerar. Dos resíduos sólidos, existem aqueles que são, é preciso a gente dizer isso aí, biológico. Exato. Dos resíduos sólidos existe aqueles que são radioativas, não é? Tudo isto são coisas. Por exemplo, o que é que nós temos que fazer com o lixo biológico? O que é que nós temos que fazer, por exemplo, com resíduos não biodegradáveis? Porque tem aqueles que são degradáveis, biodegradáveis e não biodegradáveis. O que é que nós temos que fazer com os resíduos não biodegradáveis? Os resíduos não biodegradáveis são esses que vão para a reciclagem, são esses que vão para a reutilização. Os biodegradáveis, estamos a falar de comidas. Num país sério como o nosso, estaríamos aqui a produzir uma fábrica de estrumes de lixo biodegradáveis. Estamos a falar de comida de todos os detritos que apodrecem. O biodegradável quer dizer coisas que apodrecem. Estes senhores não querem. Aproveitamos aqui transmitir o nosso conhecimento. Quando vocês nos convidam, estes senhores não querem. Lixo não biodegradável, lixo biodegradável, lixo radioativo, lixo biológico, tudo no mesmo sítio. Quando nós temos de facto a capacidade, então é preciso que esses senhores aprendam. João Maçã, a ser um dia mas para a presidência, estão aí as eleições gerais à porta. Nós vamos falar sobre isso lá mais adiante aqui no programa Boa Contra o Ano. Por ora, vamos falar acerca da província de Cabo Delgado, onde os terroristas voltaram a semear pânico e há muitos deslocados que, de alguma forma, têm abandonado as suas zonas de origem. Qual é a análise que se faz sobre esta situação dos novos ataques em que a população corre de um lado para o outro à procura de um lugar para poder se acomodar? E outra questão do Cabo Delgado com muita tristeza. Ainda esta manhã estava vendo uma informação que foi posta a circular que as forças de defesa e segurança impedem a entrada dos residentes saídos das zonas de conflito militar, de Mucojo, essas que correm, por exemplo, para as ilhas Quirimbas, ali na província de Cabo Delgado, porque dali, de Macomia, é possível você atingir, por exemplo, o Ibo, a ilha do Ibo, onde estão lá o arquipélago das Quirimbas. As Forças Armadas estão a impedir. E isso levantou uma onda de revoltas daqueles cidadãos que fogem pelo terrorismo. E aqui a pergunta, será que são estas ordens superiores que impeçam que esses não podem passar, por exemplo, para a parte da ilha? Ou isto é um mero desejo de militares no terreno? Nós estamos a falar, olhando exatamente aquilo que foram as últimas informações trazidas ontem pelo governo de Moçambique. O Conselho de Ministros esteve reunido, fala em número de 67 mil deslocados. É um número. Este número começa a ser assustador. Exato. Para nós, começa a ser assustador. Mas esse é um número ocultado
Significa que o número é muito mais maior. Que os 67 mil. Que, sim, é muito mais maior, olhando exatamente as imagens que nós vimos na província de Cabo Delgado. Exato. A onda de ataques do terrorismo na província de Cabo Delgado deve servir para o governo de Moçambique uma preocupação de qualquer dirigente, de qualquer cidadão que olha a situação de Cabo Delgado não no contexto de minimizar exatamente aquilo que está acontecendo. Nós estamos preocupados, não é? Nós estamos preocupados com aquilo que está acontecendo na província de Cabo Delgado, primeiro pelos nossos filhos, esses jovens que estão sendo mostrados aqui. Eu quero dizer uma coisa, José Ricardo. Filhos, estamos a falar daqueles recém-graduados, todos eles. Há alguma experiência? Não existe nenhuma experiência. Não existe nenhuma experiência. Para serem levados para não existe nenhuma experiência. Estão exatamente numa luta. Eu costumo ver quando o nosso chefe do Estado, e essa mensagem tem que chegar mesmo para ele, chega e encontra aqueles homens, morale, jovem. São palavras saídas da boca do presidente, morale. Você vai moralizar as pessoas que sabem que estão dentro de um conflito, que a qualquer altura a bala há de vir de um sítio para o outro para vir matar? Qual é essa moral que o chefe do Estado procura transmitir? Aqueles jovens ali. Qual é a causa? Qual é a motivação? Nós temos que discutir o assunto de Cabo Delgado. O assunto de Cabo Delgado agora deveria ser o prato do dia em quase todas as televisões, em todos os quadrantes de Moçambique, porque o assunto de Cabo Delgado é um assunto bastante sério. Estas imagens aqui nós temos assistido no Iraque, assistimos na Síria, mas essas imagens estão sendo apresentadas ali, agora em Moçambique. E a situação de Cabo Delgado não é um assunto que nós temos que minimizar, olhar as coisas assim, do ponto de vista isolado. Temos que olhar o assunto de Cabo Delgado e elas serem assuntos que devem ser refletidas, não é? Porque a situação é bastante caricata. E nós queremos que o governo de Moçambique, o Conselho de Ministros, não oculta a informação. Tenha coragem de dizer que a situação está bastante difícil, porque nós sabemos perfeitamente, não é? Estamos a falar de pessoas que saem. O Macomia não tem 15 mil habitantes. Se nós vamos nas estatísticas, não tem 15 mil habitantes. Nós estamos a falar de toda a província, de todas as zonas ameaçadas, num número que mais ou menos chega até 700 mil moçambicanos. Nos distritos estão ameaçados. E esses indivíduos não ficam na zona onde está a coisa. Então, isto de facto deixa-nos bastante preocupante, porque a situação de Cabo Delgado, eu falo mesmo com sinceridade, espero que aqui é de direito, e ninguém vem aqui pensar que quando a gente fala de Cabo Delgado é porque nós não estamos a moralizar as nossas tropas. Eu estou a favor desses jovens, estou a favor de coisa. E depois tem uma outra particularidade no meio disto, sabe qual é que é? É que em toda parte do mundo existe a informação, os órgãos de informação, por parte das forças de defesa e segurança. Existe aquilo que nós chamamos de contra-inteligência. O que fez o governo de Moçambique ao longo desses 10 anos aqui foi reformar os generais. Reformar os generais, aqueles que tinham conhecimento com a guerra, atribuir o título de generais, que eu não estou contra, a indivíduos com 30 anos, tornar-se general, sem experiência, sem nada, para poder atacar exatamente isto. Isso foi feito de forma calculada e deliberada. Sou da opinião que se nós queremos ver as coisas a mudar no nosso país, por favor, mandem de volta as pessoas que tinham experiência. Moralizemos. Eles vão mostrar de facto onde existe de facto. Existe falta de estratégias para... Há uma falta de estratégia. Há uma falta de estratégia. Por mais que nós levemos os nossos amigos, esses que estão aqui de verde escuro, Exato. Não conhecem o território. Não conhecem o território, independentemente de terem equipamento da ponta, mas não conhecem o território. Os que conhecem o território, é preciso conhecer o os que conhecem o território são todos aqueles que foram reformados de forma compulsiva. E me parece que reformando essas pessoas estariam à altura de fazer exatamente isso que está acontecendo. E eu começo exatamente a pensar as coisas que
o governo de Moçambique reformou de forma deliberada para nós passarmos exatamente a essas consequências que nós estamos a assistir em Cabo Delgado. Estamos a passar essas de forma deliberada. Que brincadeiras são esses? Em toda parte do mundo, se você olhar os que aconselham o chefe do Estado na área militar, são pessoas com experiência, são pessoas adultas. Existem algumas áreas no contexto de reformas que o Estado não pode mexer de qualquer maneira. Uma delas é a área da defesa, a saúde, a educação. Está a perceber? Quando falo da educação, eu falo daqueles que estão na pesquisa, mas esses aqui são exatamente esses indivíduos que estão à frente do combate. É por essa razão que a guerra de 16 anos teve o impacto que teve, porque nós encontrávamos as pessoas que saíam da luta armada de libertação nacional lá e entraram na guerra civil, tiveram o êxito que tiveram. Agora, essas pessoas estão aonde? E esses que saíram da guerra dos 16 anos estão aonde? São esses que foram reformados. Uma reforma compulsiva, uma reforma que sabia perfeitamente que nós teríamos exatamente esses resultados. Hoje em Moçambique, todo pai, toda a família chora. Hoje em Moçambique, as mulheres, as meninas estão a perder os seus maridos. Quer dizer o seguinte, daqui a mais um tempo, Moçambique vai ter 3, 15, 20 milhões de viúvas de maridos que estão a morrer na guerra, provocado pela Frelimo. Porque esta guerra é provocada pela Frelimo. Esta guerra aqui é provocada por indivíduos que não querem que as coisas cheguem exatamente nos níveis que nós queremos. Esta guerra aqui tem rosto, mais dia menos dias. Sabes, em 1960, o colono pensava que durante os 500 anos que esteve a governar isto aqui, Moçambique seria a parte deles. Mas sabe onde é que provocou a ira? Foi no dia 16 de junho de 1960, ali em Moeda, onde alguns que estão aqui estavam lá. Mataram 600 moçambicanos e eles pegaram a ira. Este governo quer a ira do povo, esta. Só com a ira do povo é que nós podemos resolver exatamente este assunto. Da mesma natureza que Mandela disse um dia, se o apartheid, se o ANC fizer aquilo que o apartheid fez ao povo sul-africano, então o povo sul-africano vai fazer ao ANC aquilo que foi feito pelo apartheid. Se a Frelimo fazer aquilo que o colono fez ao povo moçambicano, vai ser este o povo que vai de facto penalizar estes senhores. Obrigado. Vamos fazer a ponte João Massango. Falamos acerca da nova onda de ataques terroristas que provoca deslocados na província de Cabo Delgado. Eu dizia, vamos fazer a ponte deste assunto com a situação dos raptos que vem acontecendo desde 2011, olhando para os anos sobre a situação de Cabo Delgado e os raptos, é quase que semelhante, se formos a balançar, a vermos os anos. Quer dizer, estas duas situações estão sem soluções. Falando concretamente dos raptos, acha, na sua opinião, de que é necessário uma ajuda externa para acabar com os raptos? Nós não precisamos de ajuda externa para acabarmos com os raptos. Não. Vamos buscar o retrato da procuradora Bushili na Assembleia da República, quando veio publicamente dizer que os raptos estão associados com elementos do Estado, a Cernic. Estamos a falar da procuradora, porque tinha uma investigação. Exato. Não é? Temos conhecimento que os raptos, na sua maioria, é protagonizada por elementos ligados à polícia. São mandados para fazer. Qual é essa ajuda que nós queremos? Pedir ao Brasil, pedir ao Portugal para nos ajudar? Não. Sabe por quê? Por uma razão bastante simples. No primeiro dia que o novo ministro do Interior foi na Assembleia da República, durante o ato que ele estava a discursar na Assembleia da República, estávamos a assistir um rapto aqui. Estávamos a assistir um rapto aqui na cidade de Maputo. São consequências bastante difíceis
não é de indivíduos que estão habituados à vida fácil. Significa que todo o empresário em Moçambique está mapeado. Por quê? Porque nós vivemos num estado que não há controle da segurança. Qualquer estado que não há controle da segurança, estamos a falar da segurança cibernética, estamos a falar da segurança interna, estamos a falar da segurança dos cidadãos, estamos a falar da segurança de bens. Tudo isto é o rol de segurança. Hein? Se a gente pergunta quem é que dá a informação de que o José Ricardo tem 14 bilhões no banco e só sequestram o José Ricardo. Quem é que dá a informação de que o fulano X tem 22 bilhões no banco? Significa que há uma rede aqui daqueles que trabalham no banco, daqueles que trabalham na investigação, daqueles que sabem que nós podemos rastrear a conta X. Este é um outro grande problema com a introdução exatamente desta coisa de telefonia. Exato. Na qual o Estado moçambicano, os outros tentam esconder, mas Moçambique não se esconde isso aí. Nós sabemos perfeitamente que as nossas contas, as nossas vidas são vigiadas de forma cibernética. Exato. É crime, é crime. E é por essa razão o ter aqui uma autorização para poder ter conhecimento da vida privada. Você trabalhar num banco, o banco te instrui. É por essa razão, não é fácil você mexer a conta de alguém. Mas quando você mexe a conta de alguém, então significa que nós extrapolamos exatamente isso aqui. E o nível da ordem de sequestros, raptos, crimes conexos, crimes cibernéticos, crimes de branqueamento de capitais, crimes de tráfico de órgãos humanos, crime de tráfico de animais tende a crescer em Moçambique. Achas que nós não temos capacidade para a gente combater isso aí? Temos a capacidade de combater, mas por que não combatemos? Porque está aquele senhor ali, está aquele governo ali, está aquele indivíduo ali que protege este aqui. É por essa razão, no nosso país começou a nascer o cenário de ordens superiores. As ordens superiores são exatamente esses que minam. Não porque esta polícia que nós temos não tem capacidade, tem uma capacidade impecável. Estes tem uma capacidade impecável de fazer as coisas acontecer no terreno. Mas você não vai fazer as coisas. Eles prendem um bandido, para minutinho depois já deixa esse, é do chefe. Deixa esse, é do chefe. Sabe o que isso cria? Cria um ciclo vicioso, em que a pessoa diz, prefiro carregar o dinheiro e deixar o indivíduo ir embora. É esse estado que nós estamos a construir. Obrigado, José Ricardo. João Massango, já estamos mesmo na reta final da nossa conversa. Aqui no programa Boca Tremone, mas muito rapidamente sobre o seu partido, o Ecologista. Sei muito bem que no dia 7 de fevereiro foram impulsados edis e também os membros da Assembleia. Sendo membro da Assembleia Municipal, ainda continua com os mesmos sonhos que tinha no passado, que é ser presidente? Continuo. Esta é a estratégia, visão, é a estratégia, visão de qualquer político. Exato. Sabes, no dia que os moçambicanos já perceberem da forma como é que eu penso sobre este país aqui, não vão ter dificuldade para decidir. Exato. Não vão ter dificuldade para decidir. Há quem pensa que este país não tem homens, porque o sistema da democracia que nós temos desenhou aquele cenário triangular, Frelimo, Renamo, MDM, esquecendo que tem homens aqui fora que podem fazer de facto a diferença, da mesma natureza que aconteceu quando os que estão a dirigir o Estado agora foram impedidos em 1964 que não tinham capacidade, mas tinham. Nós temos capacidade para tal. Quem disse que você não tem capacidade de dirigir o país? A gente dizer que você ser chamado para um outro partido. Eu estou agora numa situação de abertura total, porque eu sempre costumo e eu defendo que a única alternativa que nós possamos ter no nosso país para mudarmos as coisas é a união de partidos, é a coligação de partidos políticos. Eu defendo isso com garra, porque a única alternativa, o único nó do estrangulamento é este governo de dia.
Este choro todo que nós estamos a ter é por causa da governação. Este choro que nós todos temos é por causa das más políticas de governação. E eu estou pronto para servir exatamente este povo. Mas eu acredito, porque eu sou evangélico. Estou para dizer a última palavra aos evangélicos, aos cristãos, mesmo aos do Islão. Mas a mensagem vai para os evangélicos. Eu gosto muito de ler, de cantar o Inário 79 do Malamala. Chayene, vamos lutar. E a Luela, para irmos lutar, porque esta terra não é da Frelimo. Ticuledo das Quembo, vamos com força. E ninguém deve pensar que esta terra é da Frelimo, porque ele estou. Não, esta terra é de Deus. Está no Inário 79. Eu tenho fé, Zé Ricardo, que mais dia, menos dias, esta terra será devolvida aos seus legítimos donos, que é o povo. E nessa altura, nós estaremos, de facto, a ombrear aquilo que é o sabor. Porque se o país é dirigido por indivíduos que não conhecem Deus, que não querem ouvir a falar de Deus, que para ele Deus não existe, então nós temos, de facto, esses problemas. Esta terra é de Deus. Tipo Líder das Quimbo. Diz assim a canção, a Iene e a Luela, porque nós somos vencedores de Tinena e nós vamos, de facto, vencer. Full stop. Encerramos assim a nossa conversa com João Massango, deixando aqui uma palavra amiga, uma palavra encorajadora para que você caminhe com Deus, porque só Deus é que traz a solução. Vamos agora a um rápido intervalo, por sinal, o último. Voltamos dentro de instantes com as reportagens aqui no programa Boca no Trombone, porque nada acontece em silêncio, só nos escapa aquilo que não aconteceu. Obrigado, João Massango, e até a próxima aqui no programa Boca no Trombone. Ótimo. Obrigado. Apresenta. Para mim, homem para casar tem que dar amor, ser fiel, estar único e exclusivamente dedicado à sua família. Isso aí de casa 2 filhos fora comigo, espuma na hora. Não, eu não aturo abuso de homem nenhum. Eu não sou uma mulher qualquer. Eu sou uma mulher culta, letrada, inteligente, formada, com 2 licenciaturas, 2 mestrados e 2 PhDs. Eu sou outro level. Um amor de família. Os problemas desta família são espíritos. E eu, como mais velho, vou acabar com esses problemas. Sexta, sábados, domingos e feriados,